Olá, estudantes. Eu sou Imaculada Oliveira, professora de língua portuguesa, e a gente vai trabalhar hoje um pouco com literatura, para a gente poder dar continuidade à sequência das nossas aulas. E o tópico da aula de hoje é características e especificidade do texto literário, né? Então, quando a gente está trabalhando com leitura, interpretação textual, a gente sempre precisa ter muita atenção e quando trata de leitura de texto literário, a gente tem algumas características, algumas observações que precisam ser bem verificadas, porque é uma leitura, uma interpretação diferente de um texto denotativo, informativo. Então, a literatura, essa arte, né, essa forma de se expressar por meio da literatura, nos permite múltiplas interpretações, subjetividade, uso do sentido figurado da palavra, das informações, conotações. E aí é importante a gente ter um olhar bem pontual para esse tipo de escrita, esse tipo de produção textual e para a leitura, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o que seria esse texto literário. Primeiramente, a gente tem que entender, quando a gente trabalha com texto literário, que é uma linguagem, né, para criar uma realidade simbólica. Quando eu estou diante de um texto informativo, denotativo, aquilo que está sendo apresentado é de forma objetiva e eu conheço como algo real, algo objetivo. Quando eu trato do texto literário, é diferente, porque é uma linguagem criada, né, é uma realidade simbólica e subjetiva, né, já que eu estou criando uma realidade, porque ela explora a expressividade da palavra, aquilo que a palavra pode apresentar para além do significado denotativo, o significado literal, que é aquele que a gente vai averiguar no dicionário. Então, é diferente aqui o significado, né, essa subjetividade. Então, essa linguagem literária, ela permite que a gente faça essas múltiplas interpretações, essa criação, recriação simbólica da realidade. Então, a gente já percebe que se ela ela tem todas essas possibilidades, a forma de fazer a leitura, de observar um texto literário, essa forma é diferente de um outro tipo de texto que não seja texto literário. Então, a gente percebe que é diferente dos textos utilitários, né? Que são aqueles textos informativos, técnicos, com linguagem predominantemente denotativa, por seu caráter estético e criativo. Quando eu trabalho com a literatura, eu não quero só apresentar uma informação. Além disso, a gente tem um cuidado de um trabalho artístico com a linguagem, com o uso das palavras na tessitura, né, da construção do texto. Por quê? Porque a gente tem algo prioritário aqui no texto literário, que é a questão da estética e da criação dessa produção textual com um viés literário, né? E aí, continuando, a gente entende, se ela tem todas essas características, ela tem um objetivo diferente de um texto que não é literário, um texto mais informativo. Então, qual seria o objetivo do texto que é um texto literário? A gente percebe que é o quê? Expressar sentimentos, emoções e experiências humanas, fazendo uso criativo da linguagem, da palavra, né? Para isso, como é que a gente consegue dar conta, né, de explorar essas emoções, esses sentimentos, fazendo uso criativo das palavras, explorando a imaginação e a subjetividade. Então, a gente vai ver essa subjetividade muito forte quando a gente fala de um texto literário, quando a gente vai para a literatura, para as obras, para as escolas literárias, para as estéticas literárias, que a gente vai fazer a leitura dos poemas dos diferentes autores, a gente percebe que há uma exploração muito intensa do que a gente chama imaginação e subjetividade para dar conta de carregar aquilo que é base da literatura de um texto literário. E aí isso faz com que aconteça o quê, né? Desafiar a interpretação do leitor. Eu vou fazer uma leitura de um texto literário, eu não vou olhar lá e de forma bem objetiva, clara, aquela informação vai estar expressa. Eu preciso, enquanto leitor, fazer as associações adequadas, olhar para aquela escrita, verificar, mas isso aqui está relacionado a quê? Que muitas vezes é diferente se eu for voltar para uma relação de uma linguagem informativa
e denotativa. É por isso que aqui no texto literário a gente fala que esse texto busca desafiar a interpretação do leitor, levando-o a refletir sobre diferentes realidades, porque a literatura, o texto literário, ele cria uma realidade, é uma realidade outra, não é essa realidade que a gente vive, né? Tem uma realidade de uma criação, recriação da realidade, algo simbólico, muitas vezes as obras, os autores, os poetas, eles buscam, né, quando eles produzem um texto, e até mesmo a gente, às vezes a gente quer fazer uma leitura mais descontraída, algo assim mais leve, a gente busca uma forma de refúgio na leitura, na literatura. E aí na literatura, muitas vezes a gente encontra uma realidade que é uma realidade idealizada, uma realidade criada, né, simbólica, diferente dessa realidade que a gente vive, né? Dependendo da estética literária, faz parte dessa produção literária fazer uma recriação da realidade de uma forma que seja melhor para verificar, melhor para viver. Por isso que às vezes a gente busca na literatura um refúgio, né? Uma fuga dessa realidade caótica, cheia de problema, e para que o texto literário ele dê conta de tudo isso, a gente precisa fazer criações, recriações e o uso criativo de uma escrita para atrair o leitor, e aí o leitor vai ter que ter o quê? Saber refletir de forma adequada para essas diferentes realidades que são diferentes da nossa realidade real que a gente vive. Então, isso aqui faz parte do texto literário. E aqui eu coloquei só para a gente verificar, né? Quando eu trato de um texto literário, a gente tem uma subjetividade muito grande, a gente tem uma conotação muito grande. Eu coloquei aqui a temática o amor. Quando eu falo amor, o que é amor? É um sentimento. Então, já é algo abstrato, né? E quando a gente traz esse amor materializando num texto literário, a gente vê que essa criação, essa recriação, ela tem um viés subjetivo muito forte, que se a gente for trazer para a nossa realidade objetiva, denotativa, isso não iria ter como ser realizado, né? Quando eu coloco aqui, que eu pego Camões e coloco amor é fogo que arde sem se ver. A gente sabe, se eu for pensar o que é fogo, no sentido denotativo, é algo ali que está queimando, então eu sei o que é fogo, o que é que a literatura faz, que aí a gente já sai de uma linguagem denotativa e vai para uma linguagem conotativa, né? Uma linguagem figurada. Ela traz a realidade e recria. Então eu pego o tema amor, que já é amplamente subjetivo, eu não consigo o que é amor. Pode tentar definir, mas de forma completa a gente não consegue definir, né? Um sentimento é algo que eu posso pegar, dói, né? Então é algo já abstrato. E aqui o poeta ele faz esse uso criativo, né, no texto literário e relaciona esse sentimento, essa ideia que a gente conhece como amor, com algo objetivo. Mas a sua construção torna algo totalmente subjetivo, né? Então, amor é fogo que arde sem se ver. O que é fogo? Se a gente se queimar, o fogo arde, dói. Mas é algo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. O que caracteriza algo que dói? É algo que proporciona algum efeito, né? Eu queimei minha mão, eu me machuquei, doeu. É algo que eu vou sentir, dói. Mas aqui ele fala que não se sente. Então, que contradição é essa, né? Então, o uso de figura, muitas vezes de paradoxo, não tem como algo doer e eu não sentir, porque o que caracteriza doer é eu estar sentindo alguma coisa. Mas ele faz uma relação com o amor. O amor é o quê? Arde sem se ver. E a ferida que dói e não se sente. Então, olha essa relação que a gente tem nessa construção de uma linguagem literária, em que ele parte de algo subjetivo, traz a realidade, mas transforma isso em algo totalmente simbólico. É um contentamento descontente, eu estou contentada, mas ao mesmo tempo eu estou descontente. Na realidade, isso seria possível? Não, porque ou eu estou contente ou eu não estou. Ou a ferida está doendo ou não está, não tem como doer e não doer. Em que mundo essas subjetividades, esse paradoxo, né, essa oposição de ideias é possível? No mundo literário, no mundo artístico, no mundo simbólico, isso é possível, porque nessa realidade criada, isso é permitido e isso tem sentido, né? É dor que desatina sem doer, é um não querer, eu não quero, mais que querer. Eu quero ou não quero, né? Na realidade, isso não seria possível. Numa linguagem literária, isso é possível e para a gente faz sentido. Tanto é que é um dos poemas mais famosos de Camões, né? Todo mundo já conhece, já ouviu falar, já escutou alguma vez desse poema. É o não querer mais que querer, é andar solitário
entre a gente. O que é andar solitário? É alguém que está só. Mas o que é andar solitário entre a gente? Eu estou solitário ou não estou? Então, a linguagem literária, ela tem essas características, essas subjetividades, e a gente, enquanto leitor, quando a gente está diante de um texto literário, a gente precisa entender que, na realidade, não tem como uma ferida doer e não doer. Doer e não sentir, mas no texto literário, isso é permitido, isso é possível. Por quê? Porque eu estou diante de uma outra forma de escrever, de representar a linguagem, a realidade, que é na linguagem artística. Então, por isso que é importante eu fazer a leitura e entender, né, esse tipo de texto. Se eu vou lá para um texto dissertativo argumentativo, isso aqui já não faria sentido, porque lá a linguagem denotativa, a função informativa, então lá essa característica, essa construção não seria coerente, mas para o texto literário, aqui isso é coerente e isso é possível. Então a gente já percebe um pouco, né, o que caracteriza, como que se verbaliza uma linguagem por um viés pensado o texto literário. E aí, para a gente entender um pouco, eu trouxe mais um exemplo de um texto literário, né? Para a gente entender essa produção textual. Porque não basta só eu saber, o texto literário é subjetivo, é conotativo, mas como que isso se materializa, né? Então, eu preciso, além de entender como que isso acontece, é olhar para o texto e verificar isso na prática, né? Como que essa subjetividade, como essas características do texto literário se materializa em uma produção textual. A gente viu lá um texto em poema, né, em versos. Aqui eu trouxe para vocês um trecho de um texto em prosa, que é aquele texto reorganizado e estruturado em parágrafos, de Machado de Assis. Sofia, que usava um chapéu. Esse aqui é um trecho de Capítulo dos Chapéus, Machado de Assis, é um texto altamente conotativo, é bem legal, os dois mundos que ele mostra da realidade, um mundo representado por Sofia, aquela mulher mais moderna, e o outro representado pela sua amiga, que é aquela mulher mais pacata, mais tradicional. É uma leitura bem legal e que vale a pena vocês realizarem, mas aqui eu trouxe só um trecho. Sofia, que usava um chapéu de aba larga, estava sempre em busca de novas modas, olhava para os outros com certa curiosidade. Era difícil dizer se o chapéu que ela usava era mais importante do que o próprio rosto, mas ela parecia ser a própria personificação da vaidade. Um ser que se permitia ser observada, mas que ao mesmo tempo não revelava nada sobre si mesma. Então, essa subjetividade, essa conotação que a gente viu lá no poema, aqui na descrição da Sofia, a gente já percebe que ele vai tentando apresentar, e aí a gente, enquanto leitor, vai verificando essas subjetividades, essas abstrações e vai tentando captar essas informações aqui nesse texto literário em prosa que é apresentado por Sofia, né? A gente percebe que ela olhava para o outro com certa curiosidade. Era difícil dizer se o que chamava, se o chapéu que ela usava era mais importante do que o próprio rosto, né? Então aqui ele está mostrando, ela usava um chapéu obviamente elegante, mas o rosto também chamava atenção. Então o que mais chamava atenção era o chapéu ou o rosto? Por isso que ele fala que é difícil de dizer, né? Mas ela parecia ser o quê? A própria personificação da vaidade. Então a gente percebe que ele quer dizer que a Sofia é uma mulher vaidosa, ela está muito bem vestida, chamando a atenção, e ela realmente representa a personificação em pessoa, né? Então já deixando em mais destaque a característica dessa personagem. Um ser que se permitia ser observada, mas que ao mesmo tempo não revelava nada sobre si mesma. Então é algo ali, é como se fosse para ficar mais claro, um objeto ali que ele mostra algumas informações, mas ele tem muitas coisas ali que não consegue revelar. É algo altamente subjetivo. Então, é a própria personificação da vaidade, que no caso, a figura de uma mulher, a Sofia. Se vocês forem fazer a leitura na íntegra da obra, vocês vão ver as várias características de Sofia e o quanto que na descrição, na apresentação de como que ela é, Machado de Assis revelava muita subjetividade e na descrição da própria Sofia, que ela chegava nos lugares e chamava muita atenção pela sua vestimenta, seu rosto. Então, ela tinha um quê de vaidade e que chamava muita atenção e era tão grande que Machado de Assis, quando ele descrevia, às vezes ele deixava essas pistas, mas cabia ao leitor tentar, na imaginação, pensar como que seria de fato essa Sofia. E aí, para a gente entender as características gerais sobre o texto literário, ele é altamente subjetivo, né? Ele é marcado por essa subjetividade,
A gente tem a questão do estilo. Por que o estilo? Porque cada autor ele tem a sua escrita, ele tem a sua produção literária, o contexto social em que esse autor está inserido também pode influenciar. Tanto é que eu acredito que vocês já devem ter estudado, mas a gente estuda o que a gente chama de escola literária, estética literária, que dependendo da época e dos autores, a gente tem um período específico. Eu tenho o trovadorismo, eu tenho os autores do humanismo, eu tenho os autores do arcadismo, aí vem barroco, realismo, romantismo. Por que isso, né? Porque dependendo da época, cada autor tem um estilo próprio para poder escrever, a temática, a forma de construção da linguagem, né? Na escolha de palavras, estrutura das frases, ritmo e até no uso de figuras de linguagem. A gente vai ter ali no barroco a antítese, aquela linguagem mais rebuscada, porque o estilo, a estética literária da época era coerente, era mais propício fazer a produção literária dessa forma. Quando a gente vai para uma estética literária já mais, que preza mais em outras características, a gente vê que isso se difere. Quando a gente vai lá para o romantismo, o foco principal é a subjetividade, o eu, mostrar o sentimento da pessoa que está sofrendo, aquilo que a pessoa está vivendo, aquela angústia. Então, depende muito. Eu vou lá para o modernismo, eu já tenho esse afastamento dessa linguagem mais rebuscada, já tem algo mais livre. Então, isso vai variar muito, dependendo da época e o contexto em que esse autor ele está inserido. E aí, para a gente entender um pouco mais, a gente tem a questão das imagens e metáforas. Denotativamente, às vezes tem expressões, tem descrições que a gente não dá conta de expressar como deveria ser. E aí é importante no texto literário que a gente verifica que eles fazem uso de metáforas, imagens para tentar expressar determinadas características. E isso é bem legal porque de forma objetiva talvez a gente não daria conta, mas a conotação, a subjetividade, as metáforas, as próprias figuras de linguagem, elas nos ajudam a chegar próximo daquilo que o autor quer apresentar numa obra e no poema, né? Então, por isso que a gente fala que outra característica seria, né, essa imagem e metáforas. A literatura frequentemente usa imagens e metáforas para representar conceitos, sentimentos e realidades de maneira simbólica. A estrutura do texto literário muitas vezes, né, a gente tem, se for um texto em prosa, a gente tem o texto narrativo, mas a gente também tem o texto literário por meio de poema, né? Então, a gente tem essas duas abordagens. Aqui eu pontuei o texto narrativo, que ele pode ser linear ou não. Dependendo do texto narrativo, a gente consegue verificar que os acontecimentos eles vão sendo apresentados uma sequência após a outra. Mas tem texto narrativo que ele começa já com o final e aí depois ele vai tendo umas apresentações que volta e aí a gente fica pensando, ele está falando, será que é do início, do final? Mas pode ser também característica e tem uma finalidade desse texto literário, que a gente vai chamar de não linear, né? A narrativa também pode ser em primeira, segunda ou terceira pessoa. Se for narrativa, a gente tem o tempo, a gente tem o espaço. E o leitor, na interpretação do texto literário, ele precisa ter uma interpretação aberta, não é algo fechado, porque se eu não me permitir fazer as leituras, as associações com as metáforas, as figuras de linguagens, a linguagem no sentido figurado, isso pode prejudicar o meu entendimento do que exatamente determinado texto, seja um texto narrativo ou seja um texto em verso, o que ele quer repassar para a gente enquanto leitor, né? Então, a gente precisa ter uma interpretação mais aberta, principalmente em razão dessas múltiplas interpretações que o texto literário proporciona, e uma leitura ativa, né, para a gente poder entender, verificar as metáforas, como que aquilo é bem recorrente, e isso vai nos ajudando nas leituras posteriores que eu for fazendo sobre o texto literário. Aqui só para exemplificar, eu trouxe um trecho. No meio do caminho tinha uma pedra. O que é o caminho? O caminho é o lugar que a gente passa. O que é pedra? Aquilo duro que dá nas rochas. A gente entende essas coisas de forma objetiva, denotativa. Mas quando eu vou para o texto literário, isso pode ter outra significação, né? Então, eu tenho no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Mas será que essa pedra é aquela pedra literalmente que a gente conhece? Se vocês forem ver esse poema na íntegra, a gente vai ver que não necessariamente está se referindo a essa pedra no sentido denotativo, né? Isso também faz parte dessa escrita, né, do texto literário. E aí, só para a gente entender um pouco, eu trouxe aqui um trecho da Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe um anel e não se calça a luva. Então a gente já percebe que é uma construção artística, né, da linguagem, é um texto escrito em poema, em forma de poema, né, a gente percebe aqui, eu trouxe para vocês só 4 versos, mas a gente já entende que se trata de um texto literário. A finalidade do texto literário apresentado é, sobretudo, o quê? Aí tem mais um trecho, depois vocês podem fazer a leitura na íntegra, mas ele sempre está dando essa descrição, né? Ou se tem chuva, ou se não tem sol, e aí no final, é uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos 2 lugares. Então ela faz essa relação aqui no trecho do poema. E aí o texto literário, ele tem qual finalidade, né? Esse texto específico, principalmente, qual a principal finalidade que a gente observa, né? A, informar o leitor sobre fenômenos climáticos, será que é isso? B, instruir o leitor sobre as regras de convivência. C, levar o leitor à reflexão sobre a existência por meio da emoção e da sensibilidade. Ou D, relatar fatos históricos com exatidão. Se vocês verificarem a linguagem literária, as características que a gente viu com o texto apresentado, a gente vai ver que esse texto específico tem como finalidade levar o leitor à reflexão sobre a existência por meio da emoção e da sensibilidade. E isso é permitido pela organização e construção da linguagem nessa perspectiva do texto literário. Então, eu espero que vocês tenham acertado o gabarito. Vou encerrar e a gente se encontra na próxima aula.